Cuba e Estados Unidos remontam à época da criação da doutrina Monroe, que compreendia o papel da América Latina e do Caribe como vital para a segurança dos Estados Unidos. Com a ascensão da doutrina Monroe dentro da ilha de Cuba, nasce um principiante movimento revolucionário que previa a independência da ilha e de outras colônias espanholas. Esse movimento, liderado pelo revolucionário José Martí, foi central para a luta na Guerra Civil entre cubanos e espanhóis, que culminou no começo da Guerra Hispano-Americana em 1898, que no final de 1899 promoveu a independência de Cuba quando os Estados Unidos ocuparam militarmente a ilha. E, portanto, depois da ocupação dos Estados Unidos, esses passam a tomar controle político da ilha. Em 1905, criam a Emenda Platt, que cria a independência de Cuba. Em 1955, Fulgêncio Batista assume o poder na ilha de Cuba após um golpe militar que implementou uma ferrenha ditadura anticomunista e antipopular que visava concentrar poder e alinhar-se cada vez mais aos Estados Unidos. Um dos principais inimigos da ditadura de Fulgêncio Batista era Fidel Castro, junto com o movimento revolucionário por ele criado. Este foi preso por Fulgêncio Batista e em 1956 conheceu Che Guevara na cidade do México, onde começaram a planejar, em 1957, a Revolução Cubana, que estoura em 1958, após grandes manifestações populares e greves gerais. A Revolução Cubana tornou-se símbolo de libertação latino-americana das chamadas garras do imperialismo norte-americano. Com o início da Revolução Cubana, em 1958, os Estados Unidos passam a entender que a ilha tornou-se uma ameaça à sua segurança nacional, devido à inclinação socialista que o líder Fidel Castro tinha e também por causa das políticas implementadas na ilha logo após o início da Revolução. Dentro do período então conhecido como Guerra Fria, tal posicionamento de Cuba, tão próximo aos Estados Unidos, foi compreendido como ameaça à segurança estratégica dos Estados Unidos, que decidem invadi-la em 1962 na invasão da Baía dos Porcos. Tal ação dos Estados Unidos fez com que Fidel Castro e Nikita Khrushchev se aproximassem e decidissem juntos colocar mísseis nucleares da antiga União Soviética na ilha cubana, para que esta fosse utilizada como uma plataforma de defesa tanto da ilha de Cuba quanto da União Soviética, que também se via ameaçada pela presença de mísseis nucleares dos Estados Unidos na fronteira com a Turquia. Após a descoberta da presença de tais mísseis pela Força Aérea dos Estados Unidos com aviões espiões, os Estados Unidos passam a implementar diversas medidas econômicas contra a ilha de Cuba, inclusive a fortificação do embargo criado. A crise diplomática criada pela descoberta da presença dos mísseis russos na ilha de Cuba gerou um dos momentos de maior tensão durante a Guerra Fria, quando as duas grandes potências quase entraram em conflito nuclear devido à presença de tais mísseis. Esta crise, causada por uma série de mal-entendidos entre as duas grandes potências com relação ao destino de Cuba e com as influências da Guerra Fria e a segurança nacional dos dois países, levou à sua resolução em 1963, com simultânea retirada dos mísseis russos de Cuba, quanto da implementação de um forte bloqueio econômico da ilha comunista de Fidel Castro com todo o resto do mundo. Esta que foi proibida de fazer comércio com todos os países que usavam dólar em suas transações, assim restando uma aproximação cada vez maior com a União Soviética, da qual se tornou dependente economicamente, e que, devido à crise causada pelos embargos, passou a viver numa situação de restrição econômica, pois não podia fazer comércio com nenhum país que não fossem além aqueles do chamado regime socialista. Após a queda da União Soviética, a ilha de Cuba passa por cada vez mais severas restrições econômicas. Em 1995, passa a reaproximar-se da Rússia e em 2000 torna-se cada vez mais próxima deste país. Durante a administração Clinton, nos anos 1990, as aproximações de Cuba com outros países foram permitidas pela política externa americana, que passou a relaxar cada vez mais devido à noção de que Cuba já não era uma ameaça, uma vez que seu presidente também estava ficando muito idoso e não tinha condições. Em 2006, Raul Castro assume a presidência da ilha e começa várias propostas de reformas econômicas e políticas para a flexibilização das relações da ilha com o mundo. Em 2014, os presidentes Raul Castro e Barack Obama dos Estados Unidos fazem um comunicado conjunto de que irão normalizar as relações diplomáticas entre as duas ilhas, reabrindo embaixadas, aumentando trocas comerciais, com a possibilidade de que no futuro próximo, caso os democratas continuem na presidência dos Estados Unidos, o embargo seja paulatinamente retirado para a normalização das relações.